futebol é um esporte muito midiático e, por ser assim, as suas negociações costumam ser muito mais pautadas pela mídia do que no futebol entregado do jogador em si. Mas o problema, muitas das vezes, também é a culpa do time por não conseguir fazer uma transição adequada para que o atleta chegue e consiga entregar o seu melhor futebol em alto nível. Fala, rapaziada, Endel Caporal passando mais uma vez no canal dos amantes de futebol, já te pedindo para ficar até o final do vídeo para nos ajudar aí a crescer esse canal, a que o YouTube entregue mais esse vídeo. Se não for incômodo, largar o seu like e já deixar a sua inscrição ativando o sininho. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Em 12º lugar, Zlatan Ibrahimovic saindo da Inter de Milão para o Barcelona no ano de 2009. Como Zlatan Ibrahimovic seria o primeiro a dizer, ele é uma lenda absoluta do jogo. No entanto, sua mudança para o Barcelona é um dos negócios mais desastrosos de todos os tempos. Lembre-se que o Barça não apenas pagou à Inter 69,5 milhões de euros por Ibra, eles também entregaram o herói da Liga dos Campeões de 2009, Samuel Eto'o, o que então ajudou a equipe italiana a conquistar a tríplice coroa depois de eliminar o próprio Barça nas semifinais. A essa altura, o relacionamento do sueco com o então técnico do Barcelona, Pep Guardiola, havia desmoronado completamente, com Ibra acusando o catalão na frente de seu ex-chefe, José Mourinho. O agente do atacante, o falecido Mino Raiola, também rotulou Guardiola de covarde e até procurou o técnico antes da final da Liga dos Campeões de 2012. Vale lembrar que Ibrahimovic marcou 21 gols em todas as competições, mas o que estamos falando aqui é sem dúvida o maior confronto de personalidades da história, Ibra e Guardiola. Em 11º lugar, Romelu Lukaku, saindo do Everton para o Manchester United em 2017. O belga poderia até pegar 2 lugares na nossa lista, porque convenhamos, sua passagem pelo Chelsea também não foi nada agradável. E inclusive a sua volta para a Inter de Milão também não está sendo. Mas dadas as devidas proporções, todos nós sabemos que a passagem de Lukaku por Old Trafford foi um desastre. Lukaku sente que foi maltratado, enquanto muitos torcedores do United, incluindo Gary Neville, acreditam que ele não estava em forma e nem talentoso o suficiente para liderar o ataque dos Red Devils. A única coisa com a qual todos podemos concordar é que a taxa de 75 milhões de libras acabou sendo um negócio terrível. Em 10º lugar, Kepa Arrizabalaga saindo do Atlético de Bilbao para o Chelsea em 2018. Até que ponto a mudança recorde de 72 milhões de libras de Kepa para o Chelsea funcionou? Bem, o goleiro mais caro do mundo e reserva desde a chegada de Edouard Mendy por menos de um terço do preço em 2020, acabou colocando um peso gigante sobre as costas do Kepa. Em primeiro lugar, por ter recusado vergonhosamente a ser substituído na final de 2019 e, em segundo lugar, por não ter feito uma única defesa e, em seguida, ter acertado o pênalti decisivo depois de ser convocado apenas para o desempate na decisão do torneio de 2022 contra o Liverpool. Vale lembrar que Kepa estava cotado para sair na janela e seu tempo no Chelsea provavelmente iria ficar para sempre associado à Copa Carabao. Mas na lista, provavelmente esse é o único jogador que vem dando a volta por cima no Chelsea. Em 9º lugar, Álvaro Morata. Mais um daqueles jogadores que saem a peso de ouro para o Chelsea e que infelizmente não dão certo. Muitos especialistas consideram o agente de Álvaro Morata o melhor do ramo. De que outra forma explicar um atacante que sempre lutou para marcar gols contínuos, ganhando lances para clubes de elite da Europa por somas significativas de dinheiro? Morata conseguiu 15 gols na La Liga em 2016-2017, o que convenceu o Chelsea a contratá-lo do Real Madrid por 60 milhões de libras, mas continua sendo a melhor campanha na primeira divisão do atacante até hoje. De fato, o atacante espanhol conseguiu apenas 16 gols na Premier League durante uma estadia miserável de 18 meses em Stamford Bridge, que foi interrompida em janeiro de 2019, quando foi autorizado a ingressar no Atlético de Madrid por empréstimo com vistas a uma transferência permanente. Morata sentiu que a imprensa foi rápida em criticá-lo durante a sua passagem na Inglaterra, mas é impossível ver seu retorno com algo além de decepção, dando o tamanho do desembolso. Em 8º lugar, Nicolas Pepe saindo do LOSC Lille para o Arsenal em 2019. Houve um tempo em que parecia que Nicolas Pepe estava indo bem para o Arsenal. Uma mancha roxa no final da campanha 2020-2021, quando ele se parecia com um jogador que havia rasgado a Ligue 1 com o Lille. No entanto,
Pepe marcou um gol na última temporada. Seu lugar no time titular há muito tempo foi ocupado por jogadores mais jovens e mais talentosos. O Arsenal então conseguiu recuperar uma parte respeitável do recorde pago por Pepe, 72 milhões de libras, que foi o suficiente para contar com seus serviços em 2019. E com isso, o Arsenal conseguiu se desfazer do jogador, que voltou para o futebol francês. Em sétimo lugar, James Rodrigues, saindo do Mônaco para o Real Madrid em 2014. Assim como todo mundo do futebol, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, se apaixonou pelo jovem e talentoso James Rodrigues durante a campanha na Colômbia para as quartas de finais da Copa de 2014. Dado que o meio atacante com o olho afiado para gols espetaculares, há muito não sonhava-se em mudar para o Santiago Bernabéu. Uma transferência era inevitável, então James se tornou o mais recente galáctico de Pérez. E até que James foi importante para a campanha 2014 e 2015 nas competições para o Real Madrid. Ele chegou a fazer alguns jogos interessantes, mas como alguns jogadores talentosos, James não conseguiu ter a famosa regularidade. No entanto, embora a nomeação de Zidane como treinador em 2016 tenha sido um ponto de virada crucial na história moderna do Real Madrid, efetivamente significou o fim da carreira de James no clube merengue. Ele raramente aparecia sob o comando do francês, que a certa altura afirmou que James havia pedido para ser deixado de fora de um jogo contra o Atlético de Bilbao. No final, depois de alguns anos emprestados ao Bayern de Munique e terrível temporada final que ele fez, apenas com 8 aparições, a contratação de 80 milhões de euros deixou claro a ilustração perfeita de quão longe suas ações caíram desde que ganhou a chuteira de ouro no Brasil. Em sexto lugar, Harry Maguire, saindo do Leicester City para o Manchester United em 2019. Harry Maguire pode ser um bom defensor da Premier League. Ele provou isso no Leicester City. Lembre-se que até Pep Guardiola queria contratá-lo em 2019. Maguire afirma que escolheu o United, mas a verdade é que o Manchester City recusou a pagar o preço que o Leicester pedia. Eles simplesmente não achavam que o Maguire valesse um valor recorde mundial para um defensor, e eles, obviamente, estavam certos. Alguns dos abusos que Maguire recebeu nos últimos 3 anos dos torcedores do Manchester United ultrapassam a linha, como o próprio zagueiro disse. Mas não há como negar que seu período sem troféus em Old Trafford foi uma amarga decepção, e a decisão de o torná-lo o capitão do clube há muito tempo foi feita para parecer completamente ridículo. Para você que está aí e não sabe quanto o United pagou, foram 80 milhões de libras. E eu sei que você concorda que foi uma grana astronômica para um jogador que muitas das vezes não consegue nem dominar a bola. E é intrigante porque é um cara que chegou a jogar um ótimo futebol pelo Leicester, como eu disse no início aqui, e parece que ele desaprendeu a jogar futebol. Mas antes de eu passar para o quinto lugar, não se esquece de ver aqui um vídeo que está no card, obviamente depois que você acabar de assistir esse vídeo, os 11 maiores jogadores da história das Copas do Mundo, fazendo uma ilustre homenagem aí ao rei do futebol, Pelé. Não se esquece de assistir ele também. Em quinto lugar, Eden Hazard saindo do Chelsea para o Real Madrid em 2019. Cara, eu tenho certeza que para muitos a expectativa era gigantesca, saca? O Hazard estava fazendo uma temporada gigante no Chelsea. Para muitos ali naquele ano, em 2019, ele merecia estar ali entre os top 3 ali, melhores do ano ali. Eu acho que provavelmente ele deixou subir a cabeça, ele chega fora de forma no Real Madrid, ele chega também fora de forma na Copa do Mundo pela Bélgica, e eu acho que a evolução do Vinícius Júnior, o próprio Valverde também, né, que chegou a fazer a ponta, o próprio Rodrigo ali, o Raio, que fez gols decisivos nessa Champions League, tiraram a possibilidade do Hazard conseguir voltar para esse time. Ele até chegou a ganhar alguns títulos lá no Real Madrid, mas eu acho que ele simplesmente passou a ser uma imitação do que ele foi algum dia. Se eu não me engano, eu acho que o Real Madrid não pagou nenhuma quantia pro Chelsea, eu acho que ele foi de graça, eu não me recordo muito bem sobre, mas eu queria muito ter visto o Hazard do Chelsea no Real Madrid. E bora pra próxima colocação, estamos chegando aí no top 3 aí, hein? Em quarto lugar, Paul Pogba, saindo da Juventus para o Manchester United, à época sendo a maior contratação da história do futebol. Mas não se encante com o fato dele, à época, ter sido a maior venda da história do futebol. Há pouco tempo depois, os torcedores do Manchester United pagariam para que ele deixasse o clube. E isso realmente aconteceu após 6 temporadas. Perder um ativo tão valioso e que foi tão caro, chega a ser até aliviante para alguns torcedores fanáticos do Manchester United.
Afinal, o United pagou nada mais, nada menos a bagatela de 100 milhões de euros para assinar novamente com o Pogba em 2016. Sim, para quem não se lembra, Paul Pogba foi revelado no Manchester United. À época, quando foi feito propostas para ele, também tinha proposta do Real Madrid e de outros clubes, mas ele preferiu regressar aonde ele começou a sua carreira. Em terceiro lugar, Ousmane Dembélé, saindo do Dortmund para o Barcelona em 2017. A chocante perda de Neymar para o Paris Saint-Germain na temporada de 2017 deixou o Barcelona em apuros. Sim, eles receberam uma taxa recorde mundial pelo brasileiro, mas todos os clubes do mundo sabiam que tinham dinheiro para queimar e estavam desesperados por um substituto. Na época ali todo mundo se lembra, né, que os clubes começaram até a fazer o que foi feito com o Palmeiras no Brasil, aumentando muito os valores de jogadores, pois sabiam que o Barcelona ia ter condição de pagar. Inclusive o Bartomeu, um dos piores presidentes da história do Barcelona, chega a comparar o futebol do Dembélé com o do Neymar, falando que ambos jogam a mesma qualidade de futebol. Mas a gente viu que isso não é verdade. O talento do ponta francês é indiscutível, mas ele não conseguiu extrair o seu potencial máximo do mesmo modo que conseguiu extrair na época no Borussia. Em segundo lugar, Antoine Griezmann, saindo do Atlético de Madrid para o Barcelona em 2019. Antoine Griezmann humilhou o Barcelona em 2018 ao ofertar abertamente uma transferência de 100 milhões de euros para o Camp Nou antes de rejeitá-los publicamente no final de um documentário em vídeo produzido pelo zagueiro Piqué. Os fãs ficaram furiosos, eles não queriam mais nada com o craque do Atlético de Madrid. Bartomeu, no entanto, inexplicavelmente voltou atrás e comprou o Griezmann no ano seguinte, concordando em pagar uma cláusula de compra de 120 milhões de euros no contrato do francês, como se estivesse determinando a provar um ponto. O versátil atacante teve seus momentos no Camp Nou, mas foram poucos e distantes daquilo que ele chegou a mostrar no Atlético de Madrid em algumas temporadas. Voltou-se rastejando de volta para o Atlético de Madrid em 2021. E é óbvio que o Atlético o pegaria por empréstimo com um valor bem abaixo na transferência. E em primeiro lugar, Philippe Coutinho. Cara, sabe qual que é o problema desse top 3 aqui? Que se você parar para pensar, 3 aí são do Barcelona, né? E eu tava até conversando com um amigo meu que, cara, quando os caras vêm com essa parada, cara, é meu sonho jogar no Barcelona, isso e aquilo, é muito certo dos caras não darem certo no Barcelona, e a prova viva disso é o Philippe Coutinho, um cara que o Klopp quase que implorou para ele ficar, mas mesmo assim ele preferiu ir para o Barcelona, aonde ele tinha o sonho de jogar. Desde então, a gente não se vê mais aquele brilho que encantou o mundo com o futebol do Philippe Coutinho. Uma das transferências mais importantes da história do Liverpool, mas a pior transferência olhando do ponto do Barcelona. Ele era um atacante, um meio-campista ou algo no meio. Bartomeu certamente não fazia ideia, mas se esforçou para contratar o brasileiro de qualquer maneira. Sua contribuição mais significativa durante seus 4 anos no Barcelona foi ganhar a Champions League pelo Bayern de Munique, fazendo 2 gols contra o clube em que pagou um peso de ouro por ele em 2020. Depois de passar anos tentando se livrar de Coutinho, eles deixaram se juntar ao Aston Villa por apenas 20 milhões de euros. Sim, o Barcelona abriu mão de 100 milhões de euros para que o Coutinho deixasse o clube. E essa venda ajudou de alguma forma o Barcelona a restaurar alguma ordem financeira no Camp Nou depois de um rombo deixado por Bartomeu. Se você curtiu o vídeo, já te agradeço por você que ficou até aqui e não se esquece de ativar os sininhos e curtir o vídeo também, comentar alguma coisa, qual dessas contratações você achou mais absurda para estar ajudando a gente. Falou!